pessoal, estamos de volta aqui no projeto Terra Oculta e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante correlacionado com a vida em uma outra realidade, né? Muitos chamam de mundo astral, outros de mundo espiritual, né? Eu achei por bem falar sobre esse assunto hoje porque eu acabei encontrando alguns pormenores aí, alguns detalhes que me fez lembrar de alguns episódios de situações que ocorreram comigo no mundo astral. E isso também estão correlacionados com muitas coisas que muitos médiuns ou muitas entidades espirituais, através de certos médiuns, comentaram em relação a como a nossa vida transcorre. Do outro lado, e que está intimamente ligada à nossa liberdade de ir e vir lá, né? Muitas pessoas me perguntaram: quando você desencarna, se você vai para uma desses bolsões de realidades mentais criadas por uma certa quantidade de pessoas, ou um inconsciente coletivo ali na esfera XYZ, nessas cidades astrais, nesses vilarejos, nesses locais, obviamente que existem políticas, regras, como aqui. O mundo, a natureza não dá salto, né? Aqui embaixo é um reflexo, né? Pálido do que acontece nessas outras esferas em que nós acabamos parando quando nós desencarnamos, né? E, por exemplo, outro dia eu vendo um vídeo, né, daquela entidade do médium Gaspareto, Luiz Gaspareto, falando com a Calunga. Ele falou: olha, aqui na comunidade em que eu vivo, aquilo que você pensa é considerado imediatamente como algo de suma importância, que te faz permanecer na comunidade ou não. Por que isso? Porque cada pessoa ali tem um dispositivo ligado ao seu corpo, né? Em que, quando você pensa algo contrário às políticas da comunidade, ou contrário às vibrações permitidas mentalmente dentro da comunidade, você é encaminhado para um sistema de reciclagem, vamos assim dizer, né? Ou talvez até encaminhado para fora da comunidade. E o Calunga, ele diz que isso é para salvaguardar, para proteger a integridade de todos os seus habitantes que pertencem àquela comunidade no mundo astral. Então eu logo imaginei como sendo algo anexado ao corpo, que obviamente lê teus pensamentos, né? Como, por exemplo, aqui nós utilizamos para um presidiário a famosa tornozeleira, em que ele pode se mover a um certo raio, a uma certa distância permitida, mas não pode sair daquele perímetro, né? Obviamente que a nossa tornozeleira não capta o que o presidiário em regime semiaberto está pensando, né? Mas me parece que então esses dispositivos, seja uma tornozeleira, um relógio ou qualquer outro aparato ligado ao seu corpo, no mundo astral, nessas cidades, nesses locais, eles têm a capacidade, obviamente, de detectarem o que você está pensando, ou qual o nível de pensamento em que você se encontra. E isso, obviamente, aciona um alerta, que todo mundo fica sabendo ao seu redor qual o seu pensamento, se você estiver fora do permitido a se pensar ou mentalizar dentro da comunidade. Isso foi observado também em algumas obras de outros autores, como a coleção do Mundo Espiritual do Chico Xavier, através da entidade dita André Luiz, onde no livro Libertação, inclusive as próprias trevas, entre aspas, os dragões, tinham um dispositivo na forma de um diapasão, né, onde eles eram capazes também de medir
com precisão as condições mentais e a vibração em que o sujeito se encontrava, né? E aí surge a pergunta: tanto nas trevas, os dragões, segundo a libertação, como nas comunidades do Calunga ou na cidade do nosso lar, ambos os locais, ou todos esses locais, têm esse dispositivo de escanear, varrer a sua mente. E é interessante que tudo que acontece aqui é um reflexo de coisas que já aconteceram lá. A nossa tecnologia, por exemplo, dentro do transhumanismo, segundo Elon Musk, pretende instalar um chip na cabeça de muitas pessoas, né? Obviamente isso poderia detectar as nossas ondas cerebrais e verificar mais ou menos o que nós estamos anexados mentalmente ou pensando, né? E aí a pergunta surge: isso é para a nossa segurança, segundo o Calunga diz que é, na comunidade onde ele vive, ou é para o nosso controle? Obviamente que, ao meu ver, tudo indica controle. Porque para você ter um dispositivo desse instalado numa comunidade onde certos espíritos vivem e se encontram num patamar evolutivo X ou Y, Z, por que haveria necessidade de você ter esse dispositivo se os habitantes dessa comunidade que vivem ali se encontram no mesmo grau de evolução, como é dito por aí, né? Obviamente, tanto no mundo dos dragões, segundo Libertação, o livro Libertação, como nas histórias de Calunga, né, nas suas comunidades, esse controle parte de ambos os lados. Trabalhadores da luz ou trabalhadores da escuridão se utilizam da mesma tecnologia para monitorar os habitantes que ali habitam esses locais. E sabe-se muito bem que no mundo espiritual o ir e vir é totalmente controlado e monitorado. Então, tudo é controlado. Tudo nos seus mínimos detalhes estão conectados a uma rede de monitoramento onde não há um livre acesso entre uma esfera e outra, e os seres ali não se deslocam para qualquer lugar ao bel prazer, né? Então é algo que nós observamos isso há anos em mensagens mediúnicas, inclusive em transcomunicação também, mas as pessoas não se atentam aos detalhes desses pontos e essas questões que são muitas vezes levantadas, mas passam desapercebidas por muitos estudiosos, muitos espiritualistas, muitos espíritas também, e muitos investigadores que investigam essa área correlacionada com o mundo espiritual. E aí nós lembramos que também até próximo à crosta terrestre, onde vários espíritos vagam após o desencarne do corpo físico, muitas áreas são monitoradas também, controladas por um verdadeiro exército. Por exemplo, a começar dos cemitérios. Como já falei em vídeos antigos, o cemitério, a maioria dos cemitérios tem seus guardiões, seus controladores, e nada entra ou sai sem a permissão desses controladores quando esses cemitérios são guardados ou controlados ou monitorados, né? Então, a partir do cemitério em diante, muitos locais no astral são controlados. Inclusive, há a presença dessas máquinas, os seres artificiais, de tempos em tempos, rastreando e monitorando esses locais perto da crosta terrestre, em busca de espíritos e entidades que vagam por aí, né? Como eu já falei em outros hangouts, muitos espíritos e muitas entidades se escondem às vezes em casas abandonadas, locais abandonados, justamente para escapar dessas máquinas, que muitas delas são conhecidas como as aranhas, né, no mundo astral. Nós temos uma certa repúdia
com relação a insetos e aranhas, né? Principalmente aranhas, não só pelo simples fato de existirem esses animais, esses insetos no nosso mundo físico, mas no mundo astral isso está muito correlacionado com os rastreadores, né? Que são as aranhas. E isso talvez fique de uma certa maneira esquecida, mas muito incrustada no nosso inconsciente como um trauma que talvez muitos de nós sofremos no momento do desencarne, quando nós somos literalmente caçados na crosta terrestre por essas máquinas, né, que existem. E é por isso que muitas vezes, como eu já falei aqui, muitos pesquisadores na área paranormal, ou aqueles famosos grupos de caça-fantasmas que vão nesses locais abandonados, nessas casas abandonadas, eles, quando ligam o Spiricom, né, aquele aparelho que é tipo um gravador, mas que escaneia frequências de rádio, quando ele capta vozes de espíritos nos locais, muitos desses espíritos às vezes pedem para apagar a luz ou ficarem quietos quando há a presença desses rastreadores, dessas máquinas, dessas aranhas, né, nesses locais. Isso é muito bem observado e muito bem colocado pelos espíritos, mas não entendido pelos pesquisadores paranormais ou os tais famosos grupos caça-fantasmas que existem por aí, obviamente. E é interessante que esses amparados, essas tornozeleiras, esses aparelhos, eles obviamente fazem uma leitura mental nossa, e existem inclusive outros aparelhos que conseguem também fazer uma leitura em que época, ou em que ciclo temporal nós encontramos, através do nosso próprio código do DNA espiritual, inclusive. Seria o nosso famoso, um sentido comparativo e metafórico, seria o nosso famoso código de barras, né, do outro lado. Então nós somos muito bem controlados e monitorados do outro lado, infelizmente. E é interessante quando eu vejo as pessoas falarem: morreu, agora ele descansou, né? E as pessoas sequer imaginam que a partir do momento que a pessoa desencarna, principalmente quando ela deixa o corpo físico, né, ela segue uma verdadeira saga, uma epopeia para esse espírito se situar nessas regiões astrais, em algum lugar, principalmente com relação àquilo que ele se anexou mentalmente, né? E isso vai contribuir para que ele se encontre no local XYZ. E muitas dessas situações são interessantes porque o espírito encara o tempo e o espaço de uma maneira diferente nessas realidades. O tempo para ele passa de uma outra maneira com relação ao nosso tempo, nosso ciclo temporal. E muitas vezes anos se passaram aqui, para eles muitas vezes parecem simples momentos, né? Eu já vi relatos de espíritos falando que o tempo ali é muito engraçado, as coisas transcorrem de uma maneira muito engraçada. Inclusive, se vocês perceberem, eu acredito que alguns de vocês já tiveram sonhos em que você dormiu apenas 15 minutos ou sonhou 10 minutos e parece que você sonhou ou viveu aquela realidade, aquele sonho real, né, por horas e horas e horas a fio, né, porque o tempo transcorre de uma maneira diferente no mundo extrafísico ou nessas outras realidades simuladas conscienciais, acima da nossa realidade mais densa. E me parece que em algumas realidades o tempo transcorre mais rápido. E é por isso que essa noção de que alguns minutos se passaram, mas para nós, nessas outras realidades, se passaram horas e horas, né? Inclusive, dentro da transcomunicação instrumental, nós observamos que há uma diferença de 13 segundos para algumas realidades de atraso. E em outras realidades, há uma diferença gigantesca que impede uma transmissão real, imediata, de transcomunicação entre uma realidade e outra, devido a essas diferenças de ciclo temporais entre uma simulação ou uma realidade e outra. E interessante que muitas dessas cidades espirituais, que são cercadas de muro, como eu já falei, muitas vezes nós nos perguntamos: esses muros são para
manter os cidadãos dentro da cidade ou manter com que as coisas de fora não entrem na cidade. Ou seja, há uma muralha ali para te manter preso na cidade ou para te proteger de algo que vem de fora. Essa é a grande questão, ou ambas as coisas, né? A gente vê uma política meio dúbia, né? Um negócio meio paradoxal nessas situações e nessas cidades, né? Que não tem nada de espiritual ou ético. Se vocês começarem a estudar muitas obras de alguns médicos como o próprio Chico Xavier e outros, vocês vão verificar que em uma dessas cidades há uma política tão rígida, uma autocracia tão forte, que eu não vejo nada de caridoso, espiritual ou elevado nessas situações em que essas pessoas vivem nessas cidades sob o regime nada democrático, muito pelo contrário, nada, absolutamente nada democrático. Então a pergunta que fica é, se não há essa liberdade e há esse controle, por que alguém está no poder e alguém não quer que as coisas sigam de uma outra maneira? Muito mais voltado dentro da ética, na minha opinião, que poderia ser seguida, do que as coisas transcorrem da maneira como transcorrem nessas cidades onde tudo é controlado. E eu já tive situações onde no mundo astral recém-desencarnados formavam fila para uma triagem para verificar onde eles seriam mandados, né? Se seriam mandados para os armazéns, né? Ou para as zonas, verdadeiros campos de concentração, ou para as zonas de triagem para serem mandados para outros lugares, ou alguns eram mandados para os sanatórios, né, que a gente fala, sanatório, né, que eram verdadeiros hospícios no mundo astral, onde muitos eram mantidos ali até que algum deles pudesse ser utilizado de alguma maneira. Porque veja bem, quando você fica no mundo astral, o período que você fica no mundo astral é um período que você, de alguma maneira ou outra, tem uma certa utilidade para o sistema de controle. Porque a partir do momento que você não tem mais utilidade nenhuma, você é reciclado e posto aqui para baixo imediatamente. Não somente pelo fato de você se anexar na frequência vibratória mental das máquinas da reencarnação, mas pelo fato de que você perdeu a serventia para algum propósito, alguma agenda do outro lado. Então os controladores se jogam aqui para baixo a seu contragosto. Obviamente dependendo da situação que você encontra. Se você se encontra uma situação fora desse círculo vicioso, dessa reciclagem viciosa da reencarnação, mesmo estando no mundo astral bem perto desses bolsões mentais, obviamente que você vai se manter numa posição defensiva e rebelde, inclusive, contra o sistema ali implementado por essa suposta espiritualidade superior que tanto se vanglorifica no planeta Terra, mas que no fundo, há milênios não faz nada para que essa situação de sofrimento deixe de existir em nosso planeta. E muitas pessoas sofrem sem saber, porque vocês já imaginaram quando a pessoa desencarna e vai para o outro lado, uma situação muito, muito crítica, muito triste, porque a pessoa, além de ter sofrido um trauma muito grande, de deixar sua família para trás, seus entes queridos, a pessoa encontra um ambiente totalmente desconhecido que já esqueceu, porque ela já passou ali por várias vezes, e esse ambiente é um ambiente muito agressivo, onde as coisas são muito mais vivas e as coisas acontecem com uma maior rapidez com relação à maneira de como nós pensamos, nós nos anexamos mentalmente. Então essas pessoas são aliciadas muitas vezes a causas e situações sem que elas mesmas saibam que estejam fazendo ou que estejam se conectando. Mas no momento, obviamente, de fragilidade emocional, debilidade física, inclusive, que o corpo astral, o corpo espiritual também sofre, onde a pessoa tem fome, sede, se ela morrer de alguma doença, a doença às vezes perdura. Então essa pessoa nessa situação deplorável, muitas vezes assina qualquer coisa e aceita qualquer coisa justamente para ser retirada dessa situação, para uma situação menos dramática,
após o desencarne do corpo físico. E essa é a realidade de milhares de pessoas todos os dias nesse planeta aqui, onde muitas vezes eu me pergunto, para que tudo isso, a não ser o controle e a utilização da consciência humana para perpetuar uma plataforma existencial para certas inteligências e coisas não somente existirem, mas passarem a controlar todo esse ambiente em que nos cerca, não somente no mundo físico, mas também no mundo astral. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Passei justamente para falar sobre esse controle, sobre esses aparelhos de monitoramento que se encontram nas regiões astrais, nessas cidades astrais ou comunidades, e que realmente apitam quando você está fora do esquema. E aí você é grampeado e levado ou para uma zona de reciclagem, ou você é posto para fora e passa a vagar como um verdadeiro mendigo espiritual na crosta terrestre, tal, que muitas vezes é chamado de umbral pelos espíritos, ou em regiões mais perto da crosta, e você fica à sua sorte. E é isso aí, gente. Tenham um bom dia, tá bom, gente? Fiquem aí na paz, muita prosperidade e muita energia, e se cuidem, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Até mais.